Olá meus amigos, eu resolvi fazer esse vídeo hoje mais para trocar uma ideia com vocês e tentar ajudá-los na hora de escolher um novo computador. Eu sei que muitas vezes não é tão fácil assim a pessoa tomar a decisão de comprar um computador novo, a menos que seja realmente necessário. Só que justamente nessas horas muita gente comete alguns equívocos, alguns erros que acabam custando mais caro mais tarde. Então vamos dar umas dicas de como escolher um computador. Nós sabemos que na maior parte das vezes as pessoas acabam definindo por um determinado modelo de computador, baseado mais pelo preço, pelo custo realmente. E aí começa o grande erro. De repente você pode encontrar dois computadores idênticos na loja, mesma cara, mesmo modelo, mesmo desenho, tudo direitinho, e um é mais barato que o outro. Claro que existe uma razão para isso. Você obviamente tende a escolher o mais barato, porque fica mais fácil para comprar, claro, né? E aí descobre que você comprou um computador com uma máquina mais fraca, menos possante, o processador mais fraco. E aí é o grande erro, porque você vai ter que ficar com esse computador muito tempo, de repente você não vai atender às suas exigências, né? Então é importante, primeiro, você na hora de comprar um computador, procurar olhar qual é o processador. Qual o processador que está na máquina. Normalmente é comum encontrarmos computadores com processadores Intel e AMD. São as duas melhores empresas fabricantes de processadores, sendo que a Intel, na minha opinião, leva uma certa vantagem, né? Ela que fabrica os melhores processadores no momento. E justamente é o processador que acaba determinando a maior parte do custo da máquina. Depois disto, tentar descobrir quanto de memória RAM está instalada no computador, tá? Muito poucas pessoas sabem que o computador, quando sai da loja, ele vem com uma memória instalada, mas pode receber um upgrade, pode receber um reforço de memória futuramente. Você pode adicionar memória na sua máquina. Por exemplo, se você pegar um computador que venha com Windows 10 já instalado, quase que regra ele já vira instalado no sistema operacional de 64 bits. Não vou entrar em detalhes disso porque não convém. Mas se ainda encontrar algum computador com 32 bits no Windows 10, ele vai te limitar a capacidade da máquina em 4 GB. Qualquer computador com sistema operacional em 32 bits limita a máquina em 4 GB. Tá? Você não consegue adicionar. Você pode adicionar, mas ele não vai atender, não vai reconhecer o aumento de memória. Então, você tem que olhar, primeiramente, encontrar um Windows, por exemplo, com 64 bits de instalação e prestar atenção no seguinte detalhe: se o seu Windows é um Windows Home Premium, como normalmente costuma acontecer, você tem uma possibilidade de instalar até 128 GB de memória, tá? Windows 10, o Home Premium, ele vem normalmente com 12 GB, 16 GB hoje em dia, mas você pode levar até 128 GB. Se o sistema Windows que estiver instalado na máquina for, por exemplo, o Pro ou Enterprise, a sua máquina pode receber até 2 TB de memória RAM. Ou seja, é muita coisa, e claro que para um computador de casa, um usuário normal, nem se faz necessário tanta memória assim, exceto se for um computador voltado para games ou para trabalhos gráficos, por exemplo, que consomem muita memória e por aí. Por isso existe tanta diferença de preço diante de tantas opções na loja.
Se você acha que é muito interessante aquele computador que você viu por $390, por $400, tenha certeza que é um computador com muitas limitações. Então, você tem que ver primeiro quais são as suas necessidades antes de escolher esse computador, né? E tem aquele que ainda vai dizer, mas se for para comprar um melhor computador, eu vou partir para o Mac. É um lendo engano, é uma lenda urbana, né? Posso afirmar isso. Mac tem lá suas qualidades, mas tem também os seus defeitos. Muitas pessoas acreditam que o Mac não pega vírus, é um, é um grande erro, e pega muito do mesmo jeito como o Windows. E vale aqui destacar que vírus é um programa de computador. Quando o programador escreve esse programa, ele tem que determinar se esse programa vai ser rodado num sistema operacional Mac ou Windows. A partir do momento que ele entende que para cada Mac no mercado existe 10 mil Windows, ele prefere, obviamente, escrever esse programa para o Windows. Se a finalidade é lançar vírus, é atacar o máximo de computadores possível. Por isso dá a entender para os usuários que o Mac não agarra vírus. Tanto agarra que você entra online e você compra aí o Norton antivírus para o Mac, né? O próprio sistema operacional Mac oferece ferramentas de limpeza. Aí vão dizer, mas o Mac ele tem uma placa gráfica melhor. Não, a placa gráfica dele é boa, por isso é caro o computador, mas você pode colocar uma placa gráfica melhor no seu Windows, ele também vai ficar caro do mesmo jeito e você vai ter uma placa gráfica igual ou melhor que o do Mac. Agora, se você parar para prestar atenção que no Mac tudo é mais caro, tudo é mais burocrático, até porque você não consegue mexer na sua máquina Mac sem que você compre os produtos na loja da Apple, né? Ou seja, me faz lembrar o tempo do Sony há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Tudo que era aparelho Sony, você só poderia instalar componentes Sony. Você não conseguia instalar componentes diferentes, né? Ou seja, é um monopólio. E na verdade, quando você vai comprar um produto Mac ou os componentes Mac, eles são bem mais caros que os outros produtos do Windows, por exemplo, né? Sem noção de ser. Por quê? O Mac, a Apple não fabrica hardware. Todas as peças dentro de um computador Mac são peças que têm origem iguais às do Windows. Vem da China, vem de Taiwan. São peças que funcionam em qualquer computador. Só que quando o Mac instala uma máquina, aliás, manda instalar uma máquina, ela coloca de uma forma que você dificilmente consegue modificar. Por exemplo, ela vem com limite de memória de 32 GB. Melhor dizendo, besteira, 16 GB. Esse é o limite de memória no computador Mac. Depois que você compra, você não tem como modificar, aumentar essa memória. Você coloca um pente com uma memória maior, a máquina não reconhece. A Apple está trabalhando, tentando aumentar esse limite para 32. Só que 32 GB de memória RAM no computador Mac vai aumentar o consumo de energia, consequentemente aquece o computador, justamente por conta dos hardwares que ela utiliza na sua máquina. Para não dizer que ela não tem um hardware específico para ela, atualmente ela usa uma placa da Radeon HD, tá? Que é fabricada pela AMD e não pela Apple, obviamente, né? Então a Apple tem muitas qualidades, mas também tem os seus defeitos, além do preço, que é exorbitante, né? Mas isso não é o caso, gosto é gosto, isso não se discute. Quando você tem o hábito e o costume de trabalhar com equipamento, você obviamente não quer modificar, não quer mudar. A prova disso é que o próprio Pentágono paga bilhões para a Microsoft manter o Windows XP atualizado para eles. O Pentágono ainda usa o Windows XP. Então cada caso é um caso, evidentemente, não vamos nos comparar, né? Então pense bem, quando você for comprar uma máquina, primeiro tenha na sua mente um motivo pelo qual você precisa de um novo computador. E para que você vai usar? Para depois escolher a máquina, tá?
Posso adiantar para vocês que as marcas pouco importam, exceto pelo serviço de suporte que oferecem. E nesse caso, tanto a Dell como a HP são as duas empresas que oferecem o melhor suporte técnico. Isso faz muita diferença na hora que você tem um problema a ser resolvido. Por outro lado, já vou falar mal da Mac novamente. Talvez seja o pior suporte técnico que exista, seja o da Mac. Porque você obrigatoriamente tem que entrar em contato com a loja Mac, aí vem aquele problema de ID, problema de password, que faz você perder tempo, ficar maluco e nem sempre consegue resolver. Mas, como eu falei agora há pouco, volto a dizer, gosto é gosto, não se discute. Mas ficou aqui a dica, né? Pelo menos agora quando vocês pensarem em trocar o computador, preste atenção se não vale a pena fazer um update, um upgrade na sua máquina. Às vezes sua máquina pode ser adicionada mais memória, pode colocar um hard drive mais extenso para que você tenha mais possibilidade de instalar outros programas, melhorar a placa gráfica. De repente você pode fazer esse upgrade na máquina e você não precisa comprar um outro, mas fica a cargo de cada um, claro, tá? Foi uma dica simples que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima, ok? Bye bye.